Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3. Hoje, 1 Coríntios, capítulo 3. Certo? Nós vamos fazer o seguinte hoje. Vamos fazer um parênteses sobre a nossa apostila, o nosso estudo, na verdade, não é a apostila, mas o estudo que temos feito sobre o Senhor Jesus, o senhorio dele. Nós vamos, nesta manhã, e isso partiu da preparação do estudo de hoje à noite, do culto de hoje à noite, a pregação desta noite, e eu reli e vi melhor 1 Coríntios capítulo 3, sobre esse assunto que o apóstolo Paulo comenta com a igreja. Achei necessário trazer aqui para nós, nesse estudo de domingo de manhã, por questões que é muito interessante, e nós vamos procurar adentrar bem nesse assunto. Nós vamos fazer um tempo de uma exposição. Depois eu quero trazer os irmãos para os comentários, e quem tiver alguma pergunta, se caso o irmão Márcio puder responder, eu responderei com todo prazer. Senão nós vamos ver na Escritura, conferir as Escrituras, aquilo que está escrito. Amém? Veja aqui, nesse capítulo todo, o apóstolo Paulo, ele começa a tratar dos irmãos de uma maneira ainda infante, bem infantil, mas porque a igreja estava com alguns problemas de nomes, de pessoas, de preferências, de afinidades, e essas paixões se aproximou muito nos moldes das paixões de time de futebol. Interessante que começou a ter algumas discussões a respeito disso, e esse tipo de sentimento de embate, ele perdura até hoje, em questões de preferências e tais, e vemos que é bem do DNA do ser humano, mas não é do que Deus quer, da vontade que Deus quer. Mas de tudo isso Paulo extraiu informação para os adultos, e nós vamos procurar aprender nessas duas metáforas principais que Paulo passou, como passa nas escolinhas infantis da criançada, para que eles pudessem ter a compreensão. Em versículos 6 e 9, por exemplo, ele começa com a primeira metáfora, e Paulo diz aí na nossa escritura, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus, o edifício de Deus. Nesses 4 primeiros versículos, bem simples, ele expõe um exemplo de uma plantação, desde o plantio até o crescimento, agricultores com seus cuidados envolvidos, coisa simples de entender, mas uma certa parte entre plantar e regar, e ele diz que é o Senhor que dá o crescimento. Isso já não é mais alcance do agricultor. O agricultor pega a semente, ara a terra, ele planta, mas ele não tem a capacidade de dar o crescimento. Então,
nesse estudo, nessa primeira proposta aqui em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo passa para a igreja que, olha, irmãos, embora vocês tenham preferências por um e para o outro, e isso ainda é muito infante, é muito infantil, é coisa de escolinha, de preferir um professor, não preferir outro, gostar porque um professor é simpático, o outro fala melhor, o outro não fala tão bem, mas ensina bem, mas eu não gosto do jeito dele, e gera uma certa implicância, gera partidarismo, esse afloramento de partidarismo. Paulo coloca, olha, de fato, um vem, ara a terra, planta semente, rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. No final do versículo 9, ele diz assim, olha, porque nós somos cooperadores de Deus, vós lavoura de Deus, o edifício de Deus. Paulo dizia dos apóstolos, dos pregadores, de Paulo, de Cefas, nós somos, na verdade, apenas cooperadores de Deus. Nessa primeira metáfora, Paulo, nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Mas Paulo emenda, depois dessa questão, no versículo 10 e no final do versículo 9, entre lavoura e edifício, dá a entender que ele mistura lavoura com crescimento do edifício em construção. Ele faz essa analogia entre uma árvore que cresce e um edifício que é edificado. E olha que interessante quando ele diz no versículo 10, segundo a graça que de Deus me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um edifica sobre ele. Na LTT diz assim, segundo a graça de Deus, aquele havendo sido dada a mim, quer dizer, a graça dada a Paulo, como um sábio arquiteto, ao fundamento tenho eu posto. Então, Paulo falou, eu recebi a graça do Senhor, coloco o fundamento, mas outro, e ele diz de varão, edifica sobre ele. Começa a construção sobre esta fundação. Mas cada um atente e olhe e cuide como ele edifica. Cada um tem que ver como de si mesmo faz esse edifício. Olha, agora Paulo se apresenta como um sábio arquiteto em fundação, um sábio arquiteto em fundação. Na verdade, com modéstia à parte, eu vi que a fundação é uma coisa de engenheiro. Interessante isso, mas Paulo diz, me pus, ou me coloquei, como especialista em fundação. Lendo melhor, você vê que o Senhor passou isso para ele, que o Senhor deu essa especialidade ao apóstolo Paulo, nessa universidade gratuita da graça de Deus. Ele foi chamado para isso. Então eu percebi por que Paulo se autodenominou arquiteto em relação a essa questão que ele procurava explicar àqueles irmãos com comportamento infantil. Ele diz saber apresentar e colocar a fundação, modelo para quem quisesse construir sobre esta certificação, essa fundação certificada e gratuita. E outra coisa que ele diz, ele não deixa dúvida sobre isso. Ninguém pode colocar fundamento estranho debaixo da sua fundação. Isso é, sobre o que ele vai edificar, não pode ser nada estranho, seja qual for a fundação estranha que seja. E se não construir sobre essa rocha, vai ter problemas, vai tropeçar. Veja que Paulo, não a Coríntios, mas para os romanos, ele diz assim, no capítulo 9, versículo 33, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Olha, se for construir, construa sobre uma fundação que depois você não vai ter problemas estruturais.
Você pode construir uma bela casa, mas se ela não ter uma fundação bem feita, vai ter problemas, vai ter confusão, vai ter problema de manutenção. E manutenção, sem antes fazer a fundação bem feita, não tem como. Qualquer construtor, né, irmãos Mar, sabe que se você for fazer uma casa e se não tiver fundação, você vai ter problema toda a vida útil daquela casa. Não precisa de muita provação, não precisa de vento, não precisa de muito vento não. É só troca de umidade do solo, por exemplo, você tem problema, muito frágil. E Paulo avisa isso aos irmãos. E quando ele começa a desenvolver o assunto, você pode ver que ele diz que são vários materiais que são construídos sobre essa fundação verdadeira. Aí que eu creio que é um ponto muito interessante. Vários materiais podem ser construídos sobre esse fundamento, sobre essa rocha. E ele diz sobre isso aí, em cima dessa fundação, cada um edifica com vários materiais. Nós vemos no nosso texto 6 materiais. Primeiro ele diz de ouro, prata e pedras preciosas. E no original está ou madeira, feno e palha. Esses 6 ele divide em 2 grupos de 3. 2 grupos de 3. 3 que não queimam, 3 que queimam. 3 nobres e 3 desprezíveis. 3 resistentes e 3 frágeis. 3 raros e 3 abundantes. 3 raros, né? E 3 abundantes. Certo? Então deixa bem definido, nós vamos ler depois. Não é tão inédito assim essa passagem de Paulo, porque veja que o nosso Senhor Jesus Cristo disse algo sobre esse importante assunto e relevante para todos nós. Veja Lucas capítulo 6, como Jesus ainda ele dá um foco, ele dá uma palavra muito certa, muito forte a respeito de fundação. Jesus estava num diálogo com seus discípulos e também aqueles curiosos, religiosos que estavam em volta deles. Ele diz no versículo 46: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E ele agora passa essa semelhança numa forma como Paulo fez, no versículo 48 de Lucas, capítulo 6, ele diz assim: É semelhante a um homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Olha, Jesus disse isso. Então o que Jesus disse? Ele disse que aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que cavou fundo até encontrar uma rocha, para depois começar a fazer o seu edifício. Ora, enquanto ele não encontrou uma fundação, ele não começou, ele procurou até achar um terreno onde houvesse algum terreno firme. Importasse que investisse muito para abaixar, encontrar, para depois elevar. E Jesus fala isso nessa comparação de falar e não fazer, e quem ouve e faz. E ele deu essa semelhança das questões das provações, porque logo que vem a provação, e vem a corrente ou a enchente, e aí não suporta, porque não tem fundação. Isaías já
tinha esse assunto em pauta, quando ele diz em capítulo 26 e 4, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Confiar no Senhor perpetuamente, durante todo o tempo de sua existência, porque Ele é uma rocha eterna. Olha, nós vamos então partir para a leitura do nosso texto, aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10. Eu queria pedir para o nosso irmão Renan, nosso leitor, que lesse para nós. Faça favor, irmão. Leia do 10 ao 17. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pôde pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia vamos pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém, muito obrigado. Essa interlocução de Paulo, ele alojou no princípio sobre essa questão da infantilidade dos irmãos. E ele passa isso para os irmãos: olha, vocês podem estar fazendo o que vocês quiserem, a fundação que vocês têm é muito importante, mas tome cuidado como vocês estão edificando. Isso também não deixa de ser importante. E ele fala de provação. Ora, é muito importante nós agora entrarmos nesse assunto da exegese, de uma hermenêutica muito interessante, para que nós não tenhamos dúvidas sobre o que Paulo vai começar a explicar para nós, onde foi a leitura do irmão. Veja, a igreja é o edifício de Deus, Cristo como fundação, e aqueles que são trazidos a Cristo como material de construção que cada um usa. Olha, em Efésios capítulo 2, versículo 19, para enriquecer mais, olha o que Paulo diz à igreja de Éfeso. Efésios 2 e 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Amém? No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Olha, o que Paulo passa para a igreja é que a igreja, os irmãos, foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Cristo é a principal pedra da esquina. Paulo diz que ele era um arquiteto, e esse fundamento que os apóstolos trouxeram para a igreja, para cada um, é o fundamento Jesus Cristo. Versículo 21, ele dá uma validação de qualificação, de qualidade, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Amém? Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, Pedro nos dá a ideia de pedras vivas que brotam de uma fundação da mesma envergadura. Paulo, ele passa de uma comparação. Pedro aqui, ele diz de uma germinação. Talvez seja um pouco mais incompreensível, pedra brotar, mas Pedro dá essa ideia. Olha só, 1 Pedro 2 e 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, e sacerdócio santo,
para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois isso também na Escritura se contém. E lá em Isaías 28:16, onde se contém. Isaías 28:16 está escrito assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crer não se apresse. Isaías escreveu, qualificou essa pedra, tirou a dúvida de qualquer um que tinha. Não se apressa, você começou bem. Não se apresse, a fundação é validada. Comece agora a construir a sua vida. Olha, versículo 6, então, quando Pedro diz, por isso também na Escritura se contém, e ele fala esse versículo que nós acabamos de ler de Isaías dessa forma: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Mas a vós, ou vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Substanciou, irmãos? Embasamos bem o nosso assunto. Vamos desenvolver. Primeiro, em 3 partes. Primeiro, como obviamente nós vemos em várias referências, partindo de 1 Coríntios 3, é lançar a fundação. Veja, aqueles que estão lançando a fundação, e Paulo diz dele, dos apóstolos, ele insiste que Cristo seja o material exclusivo, não inclusivo, mas exclusivo, único. Desde que a filosofia, sabedoria mundana, outros materiais que são vazios e não qualificam a fundação, não dão sustentação para todas as provas, aquele que prega o evangelho, que leva as boas novas, ele deve passar palavra fundamentada, único e exclusivo, nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 11 do nosso texto, que estão abertos em Coríntios, veja: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quer começar uma vida cristã? Comece com Jesus. Não há outro intercessor, não há outro remidor, não há ninguém. Comece com Jesus. E nós vemos o que Pedro diz no versículo 6, do capítulo 2 de 1 Pedro. Eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa. Jesus é o eleito de Deus, é o Salvador do mundo, o único suficiente Salvador. Amém, irmãos? Disso nós não temos dúvida. Nós não temos dúvida. Segundo ponto, construir sobre essa fundação. Aí vem um leque de opções. Paulo diz de 6 materiais, correto, irmãos? Paulo diz de 6 materiais. Então, aqueles que estão construindo, e essa construção é de indivíduo para indivíduo, ele encoraja o investidor, o construtor, a construir com materiais nobres, duráveis, resistentes. Observe que geralmente construtores empregam materiais inapropriados por rapidez. Isaías diz: não se apresse. Diz: a pedra é fundamentada, ela é de esquina, ela é provada, ela é eleita, escolhida, então não se apresse. No entanto, quando vai se construir um edifício, tem-se pressa, porque tem prazo, tem que construir.
muitas vezes você não encontra materiais, e quando encontra materiais, tem um preço alto. Então, entre esperar investir num preço mais alto, obviamente que alguns vão ao mercado e compram o que está em oferta, o que está mais fácil de conseguir. E o que é mais fácil de conseguir? Madeira, palha, e vai, o que encontra faz. Assim é a vida de cada um de nós. Veja que nós começamos a tornar mais interessante o assunto que Paulo traz para nós. Porque os materiais mais baratos são mais fáceis de encontrar. E, consequentemente, eles são menos duráveis e menos resistentes. E os construtores, com a pressa, com a necessidade de capitalizar e de mostrar resultados, mesmo que aparentes, vamos fazer rápido e não dar conta do material. Olha, só que depois vem o tempo. E esses materiais não vão suportar, por exemplo, maresias, tempestades, ventos fortes. Mas isso não só depois da construção, durante a construção, no decorrer da edificação. Então, logo de começo, desde a fundação, é necessário o emprego de materiais que suportam provações, tentações, aflições, até o limite final, até o templo todo construído. Percebe, irmãos? Não era tão infantil quanto Paulo começou a dizer aos irmãos, porque os infantis precisam saber das coisas de adultos, porque já era tempo da fase adulta, porque a construção estava correndo, já estava andando, e a construção daqueles homens, que Paulo diz no começo do nosso texto, capítulo 3 de 1 Coríntios, eles estavam com muito feno, muita palha, e falou, para aí, isso não vai aguentar nada, e não está aguentando nada, já está vendo que começa a vir as provações, e começa a haver discussões, dissensões, não há juntamento, não há amor, não há união, porque os outros materiais, como ouro, prata e pedras preciosas, não têm esse problema. Os outros têm um problema grande, além de frágeis, são inflamáveis. São inflamáveis. 1 Pedro, capítulo 4, Pedro retorna e diz que a provação dos materiais são feitas durante a edificação, ainda que a edificação suporta. A prova é um edifício construído. Quando você faz, por exemplo, o segundo pavimento, o primeiro tem que suportar o segundo, o primeiro e o segundo tem que suportar o terceiro, o primeiro, segundo e terceiro tem que suportar o quarto. Ora, irmãos, não precisa ser arquiteto, nem engenheiro, nem construtor. Você concorda que lá, logo, os primeiros assentamentos após a fundação tem que ser muito mais forte e para aguentar depois as consequências que vêm desse tempo da edificação? Assim é. Pedro diz, em 1 Pedro 4,16, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. LTT diz, se porém como cristão, não se envergonhe ele, mas glorie a Deus a respeito disso. Veja aqui Pedro dizer agora no versículo 17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-se-lhes as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Percebo aqui que Pedro diz o seguinte, durante a sua caminhada, nós somos provados. Toda vez e toda provação, recorrer-se à fundação. É necessário aparas, porque as aparas, e Pedro diz aqui, porque já é tempo que comece o julgamento
na casa de Deus. Nós somos provados todos os dias, porque lembra da historinha que eu contei para você que é real? Que se o primeiro pavimento não suportar os subsequentes, como é que esta casa um dia vai ruir todinha? E o estrago será maior. Pela misericórdia de Deus, Ele vai consertando as aparas e as falhas durante o tempo da nossa peregrinação. Então Ele vai nos auxiliando a fazer uma construção, embora que remendada, mas que se suporte. Entende? E Pedro diz isso para nós. E finalmente, irmãos, no nosso texto de 1 Coríntios 3, versículo 13, Paulo diz sobre teste final. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará. Ele diz aqui do dia, um dia de avaliação final. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amém, irmãos? Olha, aqui fala em detrimento, fala em perder material que foi empregado. O fogo vai queimar, e o que o fogo queimar, inútil. A parábola do joio e do trigo diz de uma coisa mais séria ainda. Diz do dia final, onde vai se cortar e colher, e tem que haver frutos. O trigo, obviamente, tem. O joio não tem. Então joga tudo e lança-se no fogo. Mas aqui nós vemos Paulo dizer que se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Paulo diz e deixa bem claro que alguém vai perder obras que foram feitas sem serventia alguma, obra que não serviu para nada, peso desnecessário, carregou peso, fez argamassa, assentou alguma coisa, mas foi ver, era tudo palha e não era nada que se aparentava. E queimou, veio a queimar. O dia do Senhor fala sobre o momento em que Cristo julgará os méritos e trabalho de cada um. Veja 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, bem ou mal. Percebeu, irmão? Cada um vai receber por meio do corpo o que você fez bem e o que você fez mal. Olha, irmãos, muito interessante isso. Nesse dia vai se descobrir, na verdade, o que é bom e o que não é. Olha, desse modo nós vemos que este fogo não se refere, tem duas partes. O fogo que vai ser no final, e o fogo que vai provar aqueles que têm obras boas e más. Veja Apocalipse 2. A carta escrita à igreja de Esmirna, capítulo 2 e versículo 8, diz assim: E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E há blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha, irmãos, algumas perdas tem no caminho. Vai se purificando, até ficar como o ouro de Ofir. Compreende? Então essa purificação já é feita com fogo. E este fogo
não é jamais só um vento, uma tempestade que seja, mas algo que prova mais. Sobre a avaliação das obras dos cristãos, podemos ver também sobre a igreja de Laodiceia, que foi previamente avisada em Apocalipse 3,18. Aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça tua vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com um colírio, para que vejas. E eis que cedo vem, 22:12 agora, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Galardão não é salvação. Nós vimos bem claro que nós podemos ter detrimento, nós podemos perder muitas coisas, e Jesus disse que se o olho impede, arranca, se o braço impede, arranca. Olha, irmãos, não é fácil amputação, mas é melhor entrar só com um tronco e vendo, como diz a Laodiceia, para que vejas, do que todo o corpo completo, cego e nu, e não saber que está nu, e não entrar. Mas o tempo da lapidação é hoje, o tempo da provação é o dia do Senhor. Compreende? Amém, irmãos? Vai anotando, depois nós vamos comentar mais. O fogo prova a qualidade do ouro, mas consome a madeira, feno e palha, isto é o restolho. É incrível, né, irmãos? Tem gente que constrói casa com palha, muitas casas de palha. Outros intermediários usam feno, que entre palha e feno é uma questão de tempo e abandono, vira palha também. Agora, a madeira é alguma coisa mais resistente, mas também não é provado pelo fogo. Então, esses três últimos materiais, eles vão ser destruídos durante a nossa vida, não tenha dúvida disso. Agora, essa amputação, essa destruição e até essa queima, e aí eu digo, o fogo também que vai queimar esses materiais, mas não vai haver destruição porque está na fundação de Jesus Cristo. E é isso que muitos irmãos não compreendem, e é uma questão longa de teologia sobre isso, mas Paulo deixa bem claro sobre isso, inclusive em 2 Coríntios ele fala, e nós podemos ver que é possível sim construir de várias maneiras sobre o fundamento de Cristo, sofrer várias perdas, mas ainda assim entrar no reino dos céus. No entanto, destruir o templo de Deus, a igreja local, por questões várias, escândalos, apostasia, divisões, etc., traria sobre a pessoa sua própria destruição efetuada por Deus. Aí que é um outro hiato que nós vemos quando ele diz no versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nunca despreze isso. Hoje à noite nós vamos falar sobre o pecado, sobre a blasfêmia do Espírito Santo, que é o pecado que não tem perdão. Mas aqui nós vemos de pessoas convertidas para não cair no risco da blasfêmia do Espírito Santo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Aqui não fala de obras, mas fala da destruição da pessoa, porque o templo de Deus que sois vós é santo. O templo santo de Deus pode ter obras erradas, não deixa de ser santo, mas tem que ser purificado. Tem que ser purificado. Amém. Amém, irmãos? Se queimar, destrói o corpo. Destruição da carne, perde os galardões. E Paulo diz, ora, o que planta e rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Depois, se você for fazer uma busca na sua Bíblia, você vai ver que tem infindos versículos sobre galardão. E todos eles são centrados na comunhão, que forma a igreja.
Por exemplo, Mateus 5,46, Jesus diz: pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Aqui está um tipo de palha. Amar o que te ama. Isso é palha, feno, madeira. Não fazem os publicanos também o mesmo? Vai queimar. Porque o que queima nos publicanos, queima nos santos. Amém, irmãos? Se você amar os que te amam, os publicanos fazem isso. Tanto essa obra dos publicanos, tanto as obras dos santos queimam. Os santos vão ser redimidos, mas os publicanos não. Mas as duas obras vão ser queimadas. Só um exemplo para você ver, né? Outro exemplo: quando deres esmolas, não façais trocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Se você faz isso também, vai receber e vai queimar. Tudo que recebe aqui, queima aqui. Então, se você faz ajuda a alguém e fica tocando trombeta porque eu fiz, e tem que falar na igreja que você doou, ou tem que toda a família saber que você doou e que você ficou um pouquinho mais pobre porque você ajudou alguém, que ironia isso, né? Aí você vai receber aqui, queimou. A mesmo que queima daqueles que põe no jornal que fez uma grande oferta para uma instituição, é a mesma daquele que dá uma ajuda ao necessitado e anuncia. Vai queimar também. Todas as obras, todos os galardões, eles são ligados a essas. Jesus diz mais: porque qualquer que vos der de beber um copo d'água a meu nome, pois que sois discípulos de Cristo, na verdade digo que não perderá seu galardão. Eu gosto muito desse versículo. Qualquer que der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois meus discípulos, porque falam do Senhor, esse não perde o galardão. Tem galardão que é pétreo, esse galardão é diamante. Esse galardão é precioso, não perde seu galardão. Dar um copo d'água a um discípulo na qualidade de discípulo é galardão diamante. Amém, irmãos? Amém. Podemos mensurar. Tem um que eu não vou deixar de ler também, sobre a hospitalidade. Mateus 10, 41. Quem receber um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem receber um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. Esse é puro. Esse pode vir o fogo, pode vir o maçarico que for, pode vir a fornalha de Nabucodonosor. Esse não queima. Amém, irmãos? Só para ilustrar e deixar bem claro sobre diferenciação de obras e obras. Isso contrasta muito com destruição e ser salvo pelo fogo, por causa das ofensas menores que se faz distinção entre grau de gravidade de ações. Incrível, mas tem isso. Veja o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 5,5, sobre provavelmente aquele homem de 1 Coríntios, né? Aliás, ele de 1 Coríntios, não em 2 Coríntios. 1 Coríntios 5,5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Esse vai vir quase sem nada, mas vai ser salvo. Amém, irmãos? Olha, Paulo diz: seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Satanás tem fogo. Satanás queima. Ele quer destruir, ele quer tacar fogo em tudo. Ele quer acabar com as pessoas, levar ao fogo. Então esse maçarico de Satanás, ele serve na verdade, né, para destruir mesmo aquilo que é dele, que é próprio dele, engula o que é dele. Essas obras que são dos homens para os homens, está alojado nos servos de Deus, que queime tudo, leve embora e seja salvo no dia do Senhor. Fique só o que presta. É como escolher feijão mesmo. É como joio e trigo. Compreende, irmãos? O Senhor leva muito a sério as nossas ações na igreja e como igreja. Às vezes eu falo para os irmãos: irmãos, se você quiser falar mal de mim, falar mal de Paulo. Esses dias eu conversei com um tal cristão que detonou o apóstolo Paulo. Diz que o apóstolo Paulo é o grande problema do Novo Testamento. Ele estragou tudo que Cristo falou. Eu falei: rapaz, está até difícil conversar com você, porque não dá de desagregar os apóstolos com Cristo, porque eles fazem parte das 12 colunas da fundação.
Hoje, se bem que hoje tem um monte de gente querendo construir coluninhas na fundação de Cristo, né? Autodenominando apóstolo. Cuidado com essas igrejas, irmãos. Por mais interessantinhas e bonitinhas, simpáticas que elas são heréticas. São heréticas. Está num fundamento que está construída uma coluna que não é fundamento. Tá? Olha, mas é uma outra oportunidade. Quando nós vemos a questão de destruir, de fato perturba. E destruir igreja por meio de divisão, maldade e outros atos pecaminosos, prejudiciais, isso pede disciplina de Deus. No capítulo 11 de Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios 30 e 32, vamos ler a partir do versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Lembra da igreja de Laodiceia, que ela estava nua e não enxergava. Aí falou, compre para enxergar, tá? Compre para enxergar. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Perde-se tempo fazendo análise, medição entre um e outro. E é isso que Paulo diz. Não perca tempo com isso. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, irmãos? Amém. Olha, aqui Paulo fala, não perca tempo com coisas que é do mundo. Olha, nós não estamos aqui para julgar. E quando começamos a julgar, se perder tempo com isso, enfraquece, adoece a igreja do Senhor. E faz até dormir. Já que está essa bagunça, eu paro de vir. Entra no sono, numa latência. E isso, Deus não se alegra disso. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, como seríamos julgados? Será que nós vamos ter duplo julgamento? Somos julgados pelos irmãos aqui, depois pelo tribunal de Cristo. Às vezes fazemos isso. Mas o que Paulo diz no versículo 32? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. O Senhor evita a condenação nossa, preserva a nossa salvação. Amém? Amém. Lá no nosso texto em 1 Coríntios, veja como Paulo termina. Versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Toda honra e glória ao Senhor. Fundamento. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Amém. Se você, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, tem sido corroído, amputado, mas está enxergando isso, amém. Laodiceia precisava de enxergar essa necessidade. Todos nós precisamos enxergar essa necessidade de amputação, de esfoliamento, de tirar de nós aquilo que precisa ser tirado nesse tempo, para que o Espírito, de fato, continue ou seja salvo, como diz a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, nesta explicação. E agora nós vamos partir para a segunda etapa, que são os comentários finais, as indagações dos irmãos. Amém, meus irmãos? Amém. Até a noite, se Deus nos permitir. Tenham um bom dia a todos os irmãos. Obrigado pela presença aqui, que Deus nos abençoe. Amém. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com
está, porque vivo está. O amanhã não temerei, porque vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro. A vida vale a pena, Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está. O amanhã não temerei, porque vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro. A vida vale a pena, Cristo vivo está.